Olá a todos que acompanham conosco os estudos da Bíblia diariamente. Queremos saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer da nossa alegria, satisfação em poder estar com vocês uma vez mais. Hoje estaremos iniciando um novo estudo no tema que nós estamos fazendo, falando sobre Hebreus, mensagem para o mundo agonizante. E durante esta semana nós estaremos então falando sobre Jesus como nosso sacerdote fiel. Nós vamos passar a semana tratando deste assunto e nós queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que oram pelo nosso trabalho que nós fazemos voluntariamente para que nós possamos estar sempre em comunhão com Deus, e queremos também agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Edna Souza, é de São José dos Campos, São Paulo. Loza André é de Porteiras, no sul do Ceará. Catarina Vanzan é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Ela compartilha para mais de 65 pessoas. Que Deus abençoe o trabalho de todos aqueles que compartilham os estudos. Ricardo Bosquete Novoa é de Itariri, São Paulo. Eli e Irani são de Ipatinga, Minas Gerais. Iris Viana é de Novo Airão, em Amazonas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos diante da Tua presença agradecidos pela vida, por mais um dia que estás nos concedendo e por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, onde quer que cada um esteja, que sintam a Tua presença, que tenham a mente aberta para entender a Tua Palavra e tomar a decisão de colocar em prática em sua vida diária. Nós pedimos bênçãos para todos aqueles que estão passando por lutas, problemas, necessidades, dificuldades, sofrimentos. Pai, tenha misericórdia de cada um, conceda as bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos então iniciando o nosso estudo número 6 desta série de Hebreus, e como nós temos visto, nós estamos vivendo num mundo agonizante, um mundo que não encontra solução para os seus problemas, e quanto mais procuram minimizar a dor, o sofrimento das pessoas, os governantes veem que eles não têm o controle, não têm o poder de solucionar os problemas. E sabemos que a única solução para este mundo que nós estamos vivendo é o Senhor Jesus Cristo. E a promessa de Jesus é que Ele vai voltar, Ele vai nos buscar. E nós estamos confiados nesta promessa. Este mundo agonizante que nós estamos vivendo, de dor, de sofrimento, é consequência do pecado. O pecado, nós sabemos, ele causou um abismo muito grande entre Deus e os seres humanos. O pecado, ele nos separa de Deus. Então, muitas das vezes, nós estamos vivendo uma vida de pecado ou em pecado, e estamos sabendo que nós estamos indo contra a vontade de Deus nas atitudes que nós tomamos, e mesmo assim, às vezes nós oramos, buscamos a Deus e nós não obtemos resposta. Por quê? Porque o pecado ele nos separa de Deus. Então o que nós precisamos fazer é nos colocar nas mãos de Deus, orar, pedir forças para vencer aquele pecado que nós temos acariciado em nosso coração, aquele pecado que nós gostamos de fazer, que nós sabemos que nos afasta de Deus. Nós precisamos de pedir a Deus o perdão e forças para abandonar este pecado. Humanamente falando, é impossível nós vivermos uma vida santa e perfeita. É humanamente impossível. Então nós precisamos de um mediador. Nós precisamos de alguém para intermediar entre nós e Deus. E este alguém é Jesus. Somente Ele. Não existe nenhuma outra pessoa que viveu aqui neste mundo ou que vive que pode intermediar entre nós, pecadores, e Deus. Somente Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele viveu uma vida perfeita, uma vida sem pecado. Ele morreu por nossos pecados e não pelos pecados que ele cometeu, porque ele não cometeu pecado. Então, o que nós precisamos entender
que a salvação, ela é pela graça e através dos méritos de Jesus. E este mesmo Jesus que veio aqui neste mundo, viveu e morreu por cada ser humano, ele está intermediando, ele é o mediador entre nós e Deus. O que Jesus faz lá no céu é exatamente o que o sacerdote fazia aqui na terra, no santuário que foi construído por Moisés lá no deserto, e depois foi construído o templo de Salomão, e depois houve o templo de Herodes, e ali sempre havia os sacerdotes, mas eles eram seres humanos, pecadores, falíveis como nós. É tanto que quando o sacerdote ia oferecer o sacrifício intermediando pelo pecador, ele tinha que primeiro oferecer um sacrifício em favor dele próprio, porque ele era também pecador. Então, todos nós que nascemos neste mundo, após a entrada do pecado, nascemos em pecado. O próprio salmista ele diz: em pecado me concedeu minha mãe. Então nós somos concebidos em pecado, a natureza está no nosso DNA, o pecado. E então, quando Adão e Eva pecaram, Deus ele fez aquela promessa lá em Gênesis 3,15 de que enviaria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. E este alguém veio aproximadamente 4.000 anos depois desta promessa lá no Éden, e as profecias já indicavam, já mostravam que seria Jesus, o Filho de Deus. E Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Portanto, Jesus, ele nasceu sem pecado, ele não foi concebido por ser humano, foi por Deus, pelo Espírito Santo. E Jesus, ele já existia antes dele nascer como homem aqui neste mundo, porque ele é Deus. E ele então encarnou e nasceu sem pecado, viveu, foi tentado, ele sofreu. Jesus sofreu muito mais do que nós sofremos, as tentações. Jesus, nos diz a palavra de Deus, ele chorava por causa das dores, do sofrimento que ele tinha por causa das tentações, como ser humano. Mas ele venceu. E então aqui em Hebreus capítulo 7, no verso 26, nós lemos: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Vejam que o sacerdote, este sumo sacerdote, santo, inculpável, sem mácula. Por quê? Porque, como eu disse agora há pouco, os sacerdotes que haviam da linhagem de Arão, os descendentes de Arão, os levitas, eles eram pecadores como nós, seres humanos. Mas Deus separou aquela tribo dos levitas para servir no santuário. E eles então faziam esse serviço de intermediação entre o pecador que levava o cordeiro para ser morto em favor do pecador, que estava levando aquele cordeiro, e o sacerdote então oferecia este sacrifício. Mas o que perdoava os pecados daquele homem, daquela pessoa que levava o animal, era a fé que ele tinha em Jesus, que haveria de vir. Jesus ainda não havia vindo, porque eles estavam ali no tabernáculo, no santuário, na igreja, no templo, oferecendo sacrifícios, na esperança de que a promessa seria cumprida. Nós encontramos aqui em Hebreus capítulo 5, vou ler com vocês, Hebreus capítulo 5, versos de 1 a 10. Assim nos diz a palavra de Deus. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, diz assim: todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui nós lemos capítulo 5, versos de 1 a 10. E como eu já havia comentado com vocês um pouco antes, logo no início que começamos a falar deste assunto, nós dissemos que ninguém é sacerdote por si próprio, mas Deus escolheu Arão, a família dele, os descendentes. Todos os filhos de Arão já nasciam sacerdotes. Eles iriam crescer e se tornar sacerdotes. E, como disse, aqui no verso 3 está dizendo que os sacerdotes terrestres, descendentes de Arão, eles precisavam oferecer sacrifícios por si próprios, pelos próprios pecados e também pelos pecados do povo. Então, ninguém assume essa posição de sacerdote por si só. Ele deve ser chamado por Deus, e Deus chamou Arão e a família dele, a descendência dele, a tribo de Levi, para ser essa tribo escolhida para estar servindo no santuário terrestre. E então, Cristo também, ele não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas Deus o colocou como sumo sacerdote. Mas aqui na terra, Jesus não foi sacerdote nem sumo sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. Então Jesus, ele era descendente da tribo de Judá. E só os levitas podiam ser sumo sacerdote. Mas Jesus foi colocado como sumo sacerdote depois que ele voltou para os céus. Por quê? Porque ele viveu uma vida pura, santa, sem pecado, e é o único que pode interceder pelo ser humano, assim como os sacerdotes faziam aqui no santuário, nos serviços terrestres. Nós vamos, durante esta semana, continuar falando sobre essa questão do nosso sacerdote fiel, que é o Senhor Jesus, e queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Palavra de Deus. Retornaremos amanhã, se Deus nos permitir, e vamos então continuar falando sobre este assunto, que nós não nos esqueçamos que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.